Hoje vamos iniciar o livro de Miqueias. No capítulo 1 é um oráculo de juízo, onde o profeta clama a todos os povos para ouvirem, pois o Senhor Javé desce de sua morada santa com majestade para testemunhar contra seu povo. A causa do juízo é a infidelidade de Jacó e a idolatria, especialmente em Samaria e Jerusalém. O juízo será total contra Samaria, que será transformada em um montão de pedras, e seus ídolos serão quebrados. O profeta expressa seu luto e dor, andando descalço e nu, pois a calamidade de Samaria atinge em Judá, chegando até Jerusalém. O restante do capítulo é um lamento que usa trocadilhos com os nomes de cidades de Judá. O restante do capítulo é um lamento que usa trocadilhos com os nomes de cidade de Judá, descrevendo o avanço inexorável do juízo e a inevitabilidade do cativeiro para o povo. Vamos à leitura. Miqueias, capítulo 1. Oráculos do Senhor dirigidos a Miqueias de Morache, no tempo de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Povos, ouvi todos, terra e tudo que contém, estai atenta. O Senhor Javé vai testemunhar contra vós, o Senhor do alto de sua santa morada. O Senhor vai sair de sua morada, vai descer e pisar os mais altos cumes da terra. Sob seus pés os montes se fundirão, os vales se dissolverão como a cera perto do fogo, como a água que rola pela encosta. Tudo isso por causa da infidelidade de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a infidelidade de Jacó? Não é a Samaria? Quais os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? Farei da Samaria um montão de pedras no campo, um terreno onde plantarão vinhas. Farei rolar as suas pedras no fundo do vale e porei a descoberto seus alicerces. Todos os seus ídolos serão quebrados, todos os seus ganhos de prostituição serão queimados no fogo. Destruirei todos os seus ídolos, porque foram pagos com salário de prostituição, e em salário de prostituição serão convertidos. Por isso, plantearei, gritarei, andarei descalço e nu, soltarei gemidos como o chacal e lamentações como o avestruz, porque o golpe na Samaria é incurável e atinge também Judá. Feriu até a porta de meu povo, até Jerusalém. Não o anuncies em Gate, não choreis em Soco. Revolve-te no pó em Bet-Leafra. Passa numa vergonha nudez, habitante de Safi. Os habitantes de Saanã não saem mais. O luto de Bet-Esel tira-vos o seu refúgio. O habitante de Marote treme por seus bens, porque a desgraça mandada pelo Senhor chegou às portas de Jerusalém. Atrela o cavalo ao carro, habitante de Laques. Fostes a causa dos pecados da filha de Sião, pois em ti se acharam as maldades de Israel. Por isso será preciso renunciar a Morache de Gate. As casas de Aquisibe decepcionarão os reis de Israel. Habitantes de Maressa, eu te mandarei um novo Senhor. O escol de Israel irá até Odolã. Corta os teus cabelos, rapa a tua cabeça por causa de teus filhos queridos. Torna-te calva como o abutre, porque foram levados cativos para longe de ti. No capítulo 2 de Miqueias, pronuncia um ai contra os poderosos que tramam o mal e o executam, cobiçando e roubando terras e casas dos indefesos. Em retribuição, Deus planeja o mal contra eles, que culminará no cativeiro e na perda de suas heranças. O profeta é confrontado pelo povo, que o manda não profetizar o juízo. Miqueias se defende, afirmando a bondade de Deus para com os justos e condenando o povo por arrancar o manto dos necessitados e expulsar as mulheres de seus lares. A punição por sua imundície será o exílio. De pé, partir, porque esta terra não é um lugar de descanso. O profeta lamenta que o povo prefira profetas que falam de vinho e cerveja. Em contraste, o capítulo se encerra com a gloriosa promessa de Deus de reunir todo o resto de Israel. Eles serão liberados pelo que fez a brecha, com o Senhor indo à sua frente para o retorno. Miqueias, capítulo 2. Ai dos maquinadores de iniquidade, dos que tramam mal nos seus leitos e o executam logo ao amanhecer do dia, porque têm o poder na mão. Cobiçam as terras e apoderam-se delas, cobiçam as casas e roubam-nas, fazem violência ao homem e à sua família, ao dono e à sua herança. Por isso, eis o que diz o Senhor: medito um mal contra essa raça, do qual não livrareis o vosso pescoço,
Não andareis mais com a cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia irão compor canções a vosso respeito, e será cantada uma elegia. Estamos perdidos, se dirá. Fizeram passar a outros partes de meu povo. Como arrebataram de mim, nossas terras foram divididas entre os rebeldes. Por isso não haverá ninguém que estenda o cordel para ti sobre uma parte na Assembleia do Senhor. Não profetizeis, dizem eles. Não se profetize mais assim, isso não afastará o opróbio. Ó tu, a quem chamam casa de Jacó, acaso está o Senhor pronto a irritar-se? Será essa sua maneira de agir? Não são minhas palavras cheias de bondade para com quem anda na retidão? Mas vós assistis contra o meu povo inimigo. Arrancais o manto de sobre a veste. Aqueles que seguem o seu caminho, vós o tratais como inimigos. Expulsai as mulheres de meu povo, dos seus estimados lares. Tirai para sempre de seus filhos a honra que lhes dei. De pé, parti, porque esta terra não é um lugar de descanso. Por causa de vossa imundície, um cruel tormento vos será infligido. Se houvesse um homem que atirasse palavras ao vento e espalhasse mentiras, vou falar-vos de vinho e de cerveja. Tal é o profeta que convém ao meu povo. Reunirei Jacó todo, recolherei o resto de Israel. Porei tudo junto como ovelhas no aprisco, como um rebanho no seu redil. Será uma rudiosa multidão de homens. Irá à sua frente aquele que fez a brecha. Eles se lançarão para passar pela porta e sairão. Seu rei passará diante deles e o Senhor irá à sua frente. No capítulo 3 de Miqueias contém um tríplice oráculo de condenação contra os líderes de Israel. O profeta repreende os chefes e príncipes por odiarem o bem e amarem o mal, e os compara a canibais que devoram a carne e quebram os ossos do povo. Por causa dessa malícia, Deus ocultará sua face quando eles clamarem. Em seguida, ele condena os falsos profetas que anunciam a paz se forem pagos, mas declaram guerra a quem não os sustenta. O juízo contra eles será a cegueira espiritual e a cessação da revelação. Miqueias reafirma sua autoridade, dizendo estar cheio do Espírito do Senhor e de justiça, para denunciar o pecado de Jacó. Ele volta a confrontar os líderes que edificam Sião com sangue e iniquidade, e que, junto aos sacerdotes e profetas corruptos, confiam hipocritamente na presença de Deus para protegê-los. A sentença final é a destruição total. Jerusalém será um montão de escombros e a colina do templo se tornará um morro cheio de mato por causa de seus líderes. Miqueias capítulo 3. Eu disse, ouvi chefes de Jacó e vós príncipes de Israel, não deveis vós saber o que é justo? E entretanto odiais o bem e amais o mal. Arrancais a pele da carne e a carne dos ossos. Devoram a carne do meu povo, arranco-lhe a pele. Quebro-lhe os ossos, parto-no como os pedaços postos na panela, como a carne para a caçarola. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Ele lhes ocultará a sua face naquele dia por causa da malícia de seus atos. Oráculo do Senhor contra os profetas, que desencaminham o meu povo, que anunciam a paz quando tem algo para mastigar e declaram guerra a quem não lhe pôs nada na boca. Por isso, em lugar de visões, tereis a noite, e trevas em lugar de revelações. O sol se porá para esses profetas, o dia vai tornar-se obscuro. Serão confundidos os videntes, envergonhados os adivinhos. Todos esconderão a barba, porque Deus cessará de lhes falar. Eu, porém, estou cheio de força do Espírito do Senhor, de justiça e de coragem, para denunciar a Jacó sua maldade e a Israel seu pecado. Ouvi isto, chefes da casa de Jacó, príncipes da casa de Israel, que tendes horror à justiça e torceis tudo o que é reto, que edifica Sião com sangue e Jerusalém com preço da iniquidade. Seus chefes exercem o juízo por gratificação, seus sacerdotes só ensinam mediante salário, seus profetas vaticinam a preço de dinheiro, e ainda ousam apoiar-se no Senhor dizendo, não é verdade que o Senhor está no meio de nós? A desgraça não lhes atingirá. Pois bem, por vossa causa Sião será como um campo lavrado, e Jerusalém será um montão de escombros, e a colina do templo um morro cheio de mato. No capítulo 4 de Miqueias, prediz o glorioso futuro do povo de Deus. No fim dos tempos, o monte da casa do Senhor será exaltado como o mais alto e o centro para onde povos e nações afluirão para aprender a sua lei.
Deus será o árbitro universal, estabelecendo uma paz perpétua, onde as espadas serão forjadas em arados. O profeta promete que o Senhor reunirá os coxos, os dispersos e os afligidos, e fará deles uma nação robusta, sobre a qual o Senhor será seu rei para sempre. Miqueias reconhece a dor atual do povo, que é comparada a dores de parto, e afirma que o exílio na Babilônia é inevitável, mas será lá que Deus os resgatará. As nações pensam que estão profanando Sião, mas desconhecem o plano de Deus de ajuntá-las como grãos na eira. A filha de Sião receberá a força para esmagares essas nações e dedicar suas riquezas ao Senhor. O capítulo termina com a humilhação do juiz em Israel, que é ferido na face. Miqueias capítulo 4. Acontecerá no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas e será mais elevada que todos os outeiros. Os povos afluirão para ela. Numerosas nações ali virão dizendo: Vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos por suas veredas, porque de Sião sairá a doutrina e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será árbitro de numerosas nações e juiz de povos longínquos e poderosos. De suas espadas forjarão arados e de suas lanças foices. Uma nação não levantará mais a espada contra outra e não se exercitará mais para a guerra. Mas cada um habitará debaixo de sua vinha e debaixo de sua figueira, sem que ninguém o moleste, porque assim o prometeu por sua boca o Senhor dos Exércitos. Com efeito, todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus. Nós, porém, andaremos para sempre em nome do Senhor nosso Deus. Naquele dia, oráculo do Senhor, recolherei os coxos, reunirei os dispersos e os que eu tinha afligido. Dos estropiados farei um resto, dos afastados uma nação robusta, e o Senhor será o seu rei sobre o monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião, voltará a ti tua soberania de outrora, a realeza sobre a casa de Israel. E agora, por que gritas? Acaso não há rei em ti? Ou pereceu o teu conselheiro, para que se apodere de ti dores como as de uma parturiente? Convulsiona-te e geme, filha de Sião, como uma mulher que dá à luz. Vais ter que deixar a cidade e morar no campo. Irás até Babilônia, e ali serás salva. Ali te resgatará o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se juntam contra ti numerosas nações que dizem: Seja profanada Sião, possam nossos olhos ver esta ruína. Todavia, elas desconhecem os planos do Senhor, não entendem o seu desígnio, que é de ajuntá-los como grãos na eira. Eia, filha de Sião, tritura aos pés o grão, pois te darei uma testa de ferro e te darei cascos de bronze, para que esmagues numerosos povos. Votarás seus despojos ao Senhor e suas riquezas ao Senhor da terra. Agora reúne suas tropas, filhas de guerreiros. Vieram e nos cercaram. Ferem com uma vara a face do juiz de Israel. O capítulo 9 de Apocalipse descreve os 2 primeiros ais trazidos pela quinta e sexta trombeta. A quinta trombeta vê uma estrela abrindo o poço do abismo, de onde sai uma fumaça que obscurece o sol. Da fumaça saem gafanhotos com poder de escorpião, mas com a restrição de apenas afligir por 5 meses os homens que não têm o selo de Deus. O tormento é tão intenso que os homens desejarão a morte. Os gafanhotos têm uma aparência demoníaca e seu rei é o anjo destruidor. O 6º anjo toca a trombeta, que é o 2º ai, e uma voz ordena que solte os 4 anjos acorrentados no rio Eufrates. Eles serão liberados para matar a 1/3 parte dos homens, por meio de um exército de 200 milhões de cavaleiros. Os cavalos têm poder destrutivo nas narinas e nas caudas, exalando fogo, fumaça e enxofre. Apesar desses juízos terríveis, o restante da humanidade não se arrependeu de sua idolatria, nem de seus pecados morais. Apocalipse capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça, como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço.
Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhe dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Mas foi-lhe dito que não causasse dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses. Seu tormento era como da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como os de mulher e seus dentes como os dentes de leão. Seus tóraxes pareciam envoltos em ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo. Chama-se em hebraico Abaddon e em grego Apollyon. Terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele vem ainda 2 outros. O 6º anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus, e que dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrate. Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. E foi assim que eu os vi os cavalos e os que os montavam. Esses últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão, e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma terça parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam das narinas. Porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como serpentes e causavam dano com elas. Mas o restante dos homens que não foram mortos por esses 3 flagelos não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. O resumo do Salmo 140 é uma fervorosa súplica de Davi a Deus por socorro. O salmista deseja que sua oração e suas mãos levantadas sejam aceitas por Deus como a fumaça do incenso e a oferenda da tarde. Ele então faz uma oração pela sua própria santidade, pedindo que Deus ponha uma guarda em sua boca e uma sentinela em seus lábios, e que não permita que seu coração se incline ao mal ou que participe dos festins dos ímpios. O salmista demonstra a virtude de aceitar a repreensão justa. O golpe do justo é um favor e um perfume em sua fronte. Ele contempla a queda e a dispersão dos chefes ímpios. Por fim, o salmista reafirma sua total confiança em Deus como seu refúgio, pedindo para ser guardado das ciladas que lhe foram armadas, e expressa a esperança de que os ímpios caiam em suas próprias armadilhas, enquanto ele escapa são e salvo. Salmo 140. Senhor, eu vos chamo, vinde logo em meu socorro. Escutai a minha voz quando vos invoco. Que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso. Que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. Não deixeis meu coração inclinar-se ao mal, para impiamente cometer alguma ação criminosa. Não permitais que eu tome parte nos festins dos homens que praticam o mal. Se o justo me bate, é um favor. Se me repreende, é como perfume em minha fronte. Minha cabeça não o rejeitará, porém, sob seus golpes apenas rezarei. Seus chefes foram precipitados pelas encostas do rochedo e ouviram qual brandas eram as minhas palavras. Como a terra fendida e sucada pelo arado, assim seus ossos se dispersam à beira da região dos mortos. Pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos. Eu me refugio junto de vós. Não me deixeis perecer. Guardai-me do laço que me armaram e da cilada dos que praticam mal. Caiam os ímpios de uma vez nas próprias malhas. Quanto a mim, que eu escape são e salvo.
Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 46, é um elogio a Josué e Calebe. Josué, filho de Num, é aclamado como um valente na guerra e sucessor de Moisés, escolhido como salvador dos eleitos de Deus para conquistar a herança de Israel. Sua glória é descrita nas batalhas, onde o Senhor mesmo lhe trazia os seus inimigos. O maior feito recordado é o milagre de deter o sol em sua cólera e a resposta de Deus à sua invocação, como uma chuva de pedras de grande força. A vitória foi para que as nações conhecessem o poder de Deus. Em seguida, o texto louva Calebe, filho de Jefoné, que praticou um ato de piedade, ao permanecer firme, impedindo o povo de pecar e abafando a murmuração. Esses dois homens, de um contingente de 600.000, foram os únicos escolhidos e poupados da morte, para guiar o povo à terra onde mana leite e mel. Eclesiástico capítulo 46, dos versículos 1 ao 10. Josué, filho de Num, foi um valente na guerra. Sucedeu Moisés entre os profetas. Foi ilustre, tão ilustre como o nome que trazia. Muito ilustre salvador dos eleitos de Deus, para derrubar os inimigos que se levantavam e para conquistar a herança de Israel. Que glória não alcançou ele em levantar as suas mãos e em brandir a espada contra a cidade. Quem pôde enfrentá-lo? Pois o Senhor mesmo lhe trazia os seus inimigos. Não deteve ele o sol em sua cólera? Não se tornou um só dia tão longo como dois? Ele invocou o Altíssimo Todo-Poderoso, atacando os inimigos de todos os lados. O Deus grande e santo o atendeu como uma chuva de pedras de grande força. Investiu impetuosamente contra as hostes inimigas e despedaçou-as na descida do vale, para que as nações conhecessem o poder de Deus e soubessem que não é fácil combater contra Deus. Ele seguiu sempre o Todo-Poderoso. No tempo em que Moisés ainda vivia, praticou um ato de piedade com Calebe, filho de Jefoné, permanecendo firme contra o inimigo, impedindo o povo de pecar e abafando a murmuração excitada pela malícia. Dentre o número de 600.000 homens de pé, esses dois foram escolhidos e poupados da morte, para levar o povo à sua herança, nessa terra onde mana leite e mel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.